Então, Christian e eu começamos esse estúdio há 28 anos e eu gostaria de retornar no tempo um pouquinho. Eu queria mostrar para vocês nosso primeiro projeto, que é um projeto artístico. Para mim, isso aqui é a maneira como eu quero começar essa apresentação. Existe aqui madeira, uma camada de madeira, um painel só, uma prancha e as juntas, que são as estacas. Você tem que juntar a madeira, você tem que juntar as madeiras e depois a tensão e compressão. Então, é o mínimo que se faz para um projeto. Fizemos esse projeto. A ideia, há 25 anos, era ser sustentável, buscar os sinais da cidade. Vocês vejam, isso foi o que nos guiou, não é? Então, quando eu vejo seus projetos maravilhosos, eu penso nisso aqui. Isso foi o nosso começo. Fazer algo para os estudantes fazerem algo, foi muito importante conhecer o material, não só fazer a parte teórica. Então, conhecer na prática, isso é uma grande contribuição para a arquitetura. Vou dividir minha apresentação em 4 partes e vamos começar. Vou mostrar a parte de engenharia. São desenhos de engenharia este daqui. Falamos muito nesses 2 dias com os arquitetos e amigos. Para ser um arquiteto hoje e um engenheiro, as coisas mudaram, as atitudes mudaram. Mudaram porque há uma pressão econômica muito grande, uma pressão vinda para o design que se tornou tão dura, tão difícil, que nós tivemos que dividir o trabalho de alguma forma, buscando trazer mais pessoas, engenheiros, arquitetos, paisagistas, na verdade, às vezes a linha de produção para incorporar tudo isso. E é por isso que eu mostro esses desenhos. São muito legais, porque ele traz uma ideia de camadas. Para construir madeira, é preciso, se você pensar em concreto, um prédio de concreto, você pensa em espaço, por exemplo, com madeira também. Como criar um prédio poético. Eu gostaria de mostrar isso mais ainda, mais do que já foi feito nesses 2 dias. Há esses tipos de camadas no pensar. Dividir um prédio assim em camadas, verticalmente, não horizontalmente, é uma nova ideia ou uma nova ideia para se representar um prédio. Esse projeto, esse desenho, a ideia realmente é mostrar as diferentes camadas do prédio. Essas são 2 casas familiares. É em balanço aqui embaixo, concreto, a garagem e depois a caixa em cima, os quartos e a sala de estar no topo de tudo. Aqui a planta baixa, vejam.
Você tem essa caixa embaixo, depois a sala, os quartos de dormir, a construção em madeira, uma construção normal, que pré-fabricada. Depois as paredes todas aqui, a construção de madeira maior aqui em cima e depois as duas caixas. Foi construído para duas irmãs. Decidimos, no meio nós temos o centro. Você consegue ter uma visão para fora, para o lago, a partir desse centro. Essa caixa é muito abstrata. Você pode fazer isso em madeira. Você vê que as camadas estão aqui com uma qualidade mais ou menos abstrata, porque morar junto lá na Europa é um pouco tenso. Aqui o interior nós gostamos muito, é madeira sendo transformada em espaços. A materialidade da madeira, ela é apresentada no interior da casa. Você alinha ou muda a materialidade. É madeira crua, chapas. Depois de algum tempo, foi pintada. Eu vou falar sobre o problema de envelhecimento do revestimento depois. Aqui, você vê que com o passar do tempo, percebe-se a característica da madeira, o envelhecimento. Isso é parte da arquitetura. Em Yverdon, foi o pavilhão chamado Onomar. O título era a História das Comunidades. A inspiração, você vê 2.997 cidades da Suíça. É como um grande... é para realmente ser algo muito visual, um objeto muito visível. O desenho aqui lembra um pouco as montanhas. É uma fachada ondulada, autoportante, e a verticalidade é algo muito interessante. Veja como isso é construído internamente e externamente, a fundação, depois os pilares ligados, dá uma visão muito abstrata, criando espaço sem colunas no centro. Dentro, o teto, que é... temos o corte e dentro vemos a madeira. Um espaço muito interessante foi criado, toda a madeira com a coluna de um lado. Nós temos essa iluminação, você pode... aqui as pessoas sentam e assistem filmes sobre as cidades, sobre toda a história das cidades representadas aí nesse museu na Suíça. Os pilares, chegando aqui a um centro,
Vocês veem a fachada autoportante abrindo-se nos 4 lados e criando espaços entre o interior e o exterior, acesso para o público e também para o staff e os funcionários. Venturi criou elementos pequenos de madeira que podem ser transformados num super corpo. Aqui é a entrada. Vejam a porta que se abre como um carrossel. Na superfície é muito interessante ver a matéria-prima que brilha. Parece alumínio, mas é madeira. E brilha com o sol também e reflete os prédios. E era o que a gente estava buscando. O segundo projeto é o Pavilhão Ring. É um projeto. O paisagista é um paisagista muito famoso, da ETH também. Aqui está a entrada para um parque barroco. E tem também um castelo muito interessante. A ideia foi de uma pérgola de 70 metros de comprimento. Aqui você pode ver com os pilotis, ela continua. E nós temos, então, as vigas em cima. Aqui é como se fosse uma caixa que você vê a abraçadeira em cima. Aqui você vê que aqui tem a viga e em cima você tem a abraçadeira. Eu falo isso porque nós queríamos que isso fosse realmente plano. De uma certa forma, você esconde a construção e é isso que a gente queria. Aqui você tem, então, as rosas, é uma pérgola com rosas, que nessa foto eles ainda não tinham crescido, mas agora elas cresceram já. Então aqui é a entrada, aqui é o interior, você vê o material bruto, é realmente o papelão, a construção estática, a gente não pintou. Aqui você também consegue ver as colunas, essa abertura para o parque. Interessante é que nós tentamos realmente ter cor no interior e na parte de fora essa coisa enorme que até aqui vocês podem ver que o material você pode modificar. O revestimento sempre pode se fazer em diferentes tipos de formas. Aqui você pode ver que é muito importante ter esse tipo de telhado, cobertura e a entrada para esse parque. A próxima parte, agora eu gostaria de lhes mostrar, olhando um pouco para trás, Looking Back, quer dizer, é o nome do projeto. Esse projeto, ele não era muito claro para nós também por que construir em madeira. E 25 anos atrás, nós fomos para a Dinamarca para ver a obra de Jan Jacobsen. E eu também fiquei muito tempo nos Estados Unidos. Então, na época, não era tanto a ideia da sustentabilidade, mas para nós, construir madeira tinha uma atração de poder detalhar a fachada. Essa foi uma das primeiras casas. Ela parece também um pouquinho velha, a fotografia, e por isso que ele é preta e branca,
eu gostaria de lhes mostrar, para que vocês tenham um pouco de sensibilidade, o que você pode fazer com uma fachada. O que pode fazer com fachada em madeira? Não é apenas a caixa da arquitetura, você pode ter mais opções para diferenciar. Aqui é um prédio construído num lugar, forma garagem, perto da Alemanha. E ele tinha essa forma estranha. Ela já era um tipo de pré-fabricação que nós tínhamos. Essa é uma madeira normal e aqui é uma construção estrutural. Essas duas construções, nós sempre usávamos, sempre fazemos esse tipo por muitos anos. Então, aqui você vê o pilar aqui e as vigas aqui em cima e embaixo apenas essa estrutura, uma construção estrutural. E olhando isso do lado de dentro, é basicamente, nessa época nós estávamos muito interessados na arquitetura japonesa, que tem uma geometria já com medidas modulares. E depois da palestra do Gu Segawa, lá você pode ver também muitos desses elementos expostos da construção, e é nisso que nós estávamos interessados. Então, você vê os elementos, aí fora você vê a coluna, e do lado de dentro você também vê a estrutura, e você vê esses painéis com diferentes madeiras. Então, ou seja, expor o material de forma geométrica, como o Jan Jacobson, talvez se você conhece, é um arquiteto dinamarquês. E você pode também ver isso nessa foto. Você vê a estrutura, as molduras, e as esquadrias, e isso já é pré-fabricado, e essa coisa amarela criou realmente formas interessantes. Esses são desenhos meus, apenas para te mostrar como a comparação entre o desenho do Martin, que ele mostrou ontem, com todas essas ferramentas incríveis que nós, na época, não tínhamos, e eu ainda não sei como usar, mas agora eu estou velha e eu falo, eu sei desenhar, eu continuo sabendo desenhar. Então, é parte para vocês, alunos, sempre tentar desenhar algo com sua mão. Isso te dá uma outra mentalidade, uma outra ferramenta do arquiteto. Eu gostaria de mostrar para vocês com o cuidado, tudo que demorou para fazer isso. Essas molduras, vocês têm 4 milímetros, as diagonais, todas essas articulações, conexões e como o ângulo, como resultava num determinado ângulo. Eu acho que é realmente muitos detalhes que podem mostrar, especialmente na madeira, porque se você tem um bloco de concreto, você nunca faria isso. Você faria isso em aço, claro, ou você poderia fazer isso em madeira. O que é interessante também vocês verem é que nós achamos isso em Enerod, que é um arquiteto da Suíça dos anos 30, e nós estudamos o trabalho dele muito, porque ele foi a primeira vez realmente que as pessoas, ou arquitetos, podiam falar e conversar ou projetar esse tipo de coisa, porque não havia nada. Vocês nem vão acreditar que não havia realmente nada, havia apenas engenharia, mas não é a engenharia como nós tínhamos hoje. Apenas esses enormes buracos de aço e talvez vigas, mas você nunca conseguia fazer aquilo que você queria, fazer arquitetura. E é por isso que nós quisemos transformar questões ou imagens, ou aquilo que a gente tinha em mente, em outros materiais.
Então, obviamente, essa é uma fotografia muito interessante que a gente publicou, muito bonita. Ainda são fotografias que você pode ver e falar, sim, eu vou fazer esse tipo de coisa. E aqui, essa é a próxima. Aqui temos esse outro projeto que foi feito um pouco depois. A gente construímos essa casa numa encosta perto de Zurique. E foi fotografado por um brasileiro, Leonardo Filotti, porque ele veio para Zurique, me telefonou e falou, por que você tira uma fotografia, porque essa casa vai ser demolida. E essa é parte desse negócio, desse empreendimento de construir em madeira, porque são prédios de uma certa forma efêmeros. Tudo bem, ele vai ser demolido, porque o proprietário pode construir muito mais agora. E como você sabe, dinheiro é o arrimo do mundo. E eles pensam que acham que esse prédio vai ser demolido. Então a gente vai desmontar, porque realmente é possível desmontar. Não há garagem. E na Suíça isso é um problema, porque você tem as chuvas. De uma certa forma, é sustentável não ter uma garagem. Na época, falávamos, tudo bem, mas se você tiver menos dinheiro, você não poderia mais construir uma casa dessas. Então, é parte disso. O pensamento tem que ser também político. Não se deve pensar apenas, eu quero fazer uma casa, ou eu quero fazer a vila mais bonita. Você precisa pensar para além disso. E acho que é isso que nos orienta até os dias de hoje. Então, isso a gente vai desmontar. É uma fachada de 7 metros. Foi uma peça pré-fabricada, essa também pré-fabricada. E aqui você pode ver aquilo que eu estava falando antes. Nós temos uma outra forma de pensar em construção. Então, nós temos um telhado muito fino. E então, tem a parte de trás, que você não podia construir, só podia construir até aqui. Então, agora o cliente quer construir uma casa maior, que na época não era possível. Ao entrar nessa casa, por esse espaço amplo, então aqui a parte de trás é os quartos. Mas o interessante de construir em madeira é que isto aqui é como se fosse uma coluna que suporta as vigas, vai daqui até aqui, como uma coluna vertebral. E aqui no próximo desenho você pode ver que as vigas estão vindo daqui, e no meio é a coluna vertebral. Usamos o espaço para algo, o uso do espaço de cima, porque tem 1,5 metro acima disso, e também do outro lado. Então, é uma ideia dupla. Dos dois lados, há uma função e te ajuda a... Você pode colocar as vigas um pouquinho mais baixas nessa coluna vertebral. E aqui você pode ver novamente. Aqui você prega daqui até aqui. E aqui é uma coisa realmente abstrata. E o que você vê aqui, você tem tudo alinhado. Se você volta um pouquinho, você tem ventilação e todas essas questões. E aqui são as outras partes. Nós fizemos isso 25 anos atrás. Eu acho que ainda é interessante mostrar.
os componentes, a eletricidade está dentro desses painéis. Apenas para lhes mostrar que entre este prédio e o anterior, realmente o outro prédio é como uma coisa completamente diferente, porque naquela época nós já havíamos começado a fazer isolamento térmico. Essa é a última fotografia. Aqui temos a floresta. Esse projeto, que é uma estação florestal para os trabalhadores que estavam trabalhando na floresta. Esse é um lugar onde, no momento a floresta ainda estava lá, então nós limpamos essa área para a edificação. Você pode ver, nós tiramos algumas árvores e construímos um novo prédio. Aqui está a planta baixa. Daqui você pode entrar para caminhões e carros. A altura é um teto pé direito de 8 metros. E a administração é aqui. O que é interessante é que você tem sempre esse tipo de construção que se juntam. E sempre há essa pergunta, será que devo construir em madeira? Aqui não fazia sentido construir isso aqui dentro daqui, porque aqui temos o aquecimento e todos os caminhões. Então, construir em madeira custava muito caro, era difícil as questões em relação à proteção contra fogo, aquecimento. Então, esses prédios sempre tiveram um sistema híbrido. E aqui o que você pode ver é que nessas vigas, o prédio da administração, a entrada é bastante reduzida em relação à entrada dos caminhões. E aqui é apenas um revestimento, mas aqui temos o revestimento vertical e aqui o revestimento horizontal. Nós nos inspiramos no Frank Lloyd Wright. Ele começou esses prédios maravilhosos de madeira. Há tantas torres tão incrivelmente bonitas. Então, a gente também pegou ideias dele, como esse revestimento de 20 centímetros construído e como isso cria arquitetura. E aqui você pode ver como as vigas estão para trás e o telhado é como se estivesse flutuando. É mais abstrato em relação ao anterior, que tinha as vigas. Aqui as vigas não estão expostas, estão escondidas. Acho que é uma coisa muito diferente. E parece fácil fazer isso, mas quando você faz os desenhos, o desenvolvimento técnico, você vê que não é tão fácil. Colocar dois corpos arquitetônicos, uni-los, isso não é tão fácil. Aqui, novamente, você vê um corte. Essa é a caixa de madeira, as caixas de madeira, essas placas que são da empresa que o Martin tem, são componentes da empresa Bloomer. E essa é uma discussão completamente diferente. Não é uma viga, mas é uma placa. Isso no início era uma coisa bastante revolucionária, ter uma placa. Você vê a placa é de 2 ou 3 metros de altura e comprimento 7 metros. Essas grandes placas são realmente compõem isolamento. Você tem uma lacuna aqui, onde você pode ver a pequena fundação. E você tem, então, as vigas, a ventilação e, então, o grande fã. Aqui você também pode ver o telhado, que está planando de uma forma bem elegante. Realmente, esse é um espaço aberto de 8 metros de altura, maravilhoso. Vejam o que se pode fazer com construção. Para nós, um local poético. Nós tiramos as árvores e as colocamos aqui.
e os pilares seguram esse teto de madeira um tanto abstrato. Você quase não vê a tensão e compressão aqui. O piso também ajuda a criar um espaço muito poético. Essa é a luz. Para mim, é um espaço muito bonito. Mostro esse aqui novamente, muito novo. Pintamos em vermelho. Esse aqui não pintamos. E por não estar pintado, ficou amarelo, claro. Nós todos envelhecemos e esse é o processo de envelhecimento de um prédio em madeira. A primeira pergunta é, eu gostaria de construir em madeira, mas depois eu vejo que as coisas ficam cinza, pretas e... não é? E aí as pessoas não querem construir em madeira, tem neve e tal. Então, é importante saber que o clima é uma coisa importante. Nós temos um tom de cinza que fica mais seco. Nesse local da mata, é muito úmido e depende do tipo de madeira que você usa. Aqui era pinheiro. Com outra madeira, talvez tivesse mudado mais. Aqui está exposto e foi pintado de vermelho. Não era a pintura correta. Mas eu gosto disso, muito bonito, amarelo e vermelho. Vejam, é como batom. É um prédio maluco que muda completamente. Isso é parte disso, parte de todo o prédio, mesmo que você faça em concreto. Eles espelham a paisagem e criam essa espécie de imagem através desse espelhamento. Outro restaurante. Eu mostro esse pavilhão agora, junto a uma casa já existente dos anos 30, que é um restaurante. Temos um trabalho aqui que foi feito em madeira e muito apropriadamente. É um pequeno restaurante. Vejam na imagem. Você pensa, são portas com grandes janelas, há uma transparência imensa. Ambos os lados dá para ver animais. E o interessante é que escondemos a construção. A construção está aqui. E colocamos uma grande... a gente pensa que isso é buraco e, na verdade, não é. São portas, são contradições e gostamos das contradições. E isso é parte do que se pode fazer com esse material, que é a madeira. Foi algo simples, você tem caixas. Aqui, as vigas ou pilares que você pode ver e depois as lamelas que criam uma luz e sombra. E a parte grande é a janela, a pequena é a porta.
Quanto à primeira imagem, falando dela, há algo ideológico. Seria muito bom reduzir camadas, as paredes desses prédios. Na Suíça, estamos saindo da energia nuclear. Na Suíça será seria algo importante e impressionante. Nós temos que falar disso. A energia que temos não será mais usada, então temos que procurar algo diferente. Isso é parte do nosso trabalho como arquitetos. Mas temos que ser inteligentes. Vocês ouviram falar da energia cinza? Se a gente produzir camada em excessos, paredes grossas, você precisa saber o que isso significa. Se tiver muito material, por exemplo, cada café que bebemos aqui, usamos muita água. Então tem essa energia escondida que é preciso se pensar nela. Isso está ligado também à construção em madeira. Essa é a coisa legal. Há essa chapa em concreto, na verdade. Depois temos 2 pilares. Depois temos a cobertura e o isolamento com elementos acústicos, nada mais. E depois o concreto coberto de madeira e as vigas. Vejam, aqui embaixo, 10 por 10 e depois a pequena janela. Eu tenho que ir mais rápido. Outra parte é construindo também em madeira, que é o revestimento. Isso tem a ver, de novo, essa questão de construir em madeira ou não? Isso tem que ser respondido por nós, arquitetos. Isso aqui é um hotel em Zurique, no meio da floresta. Faz sentido construir a parte externa em madeira. Internamente, vocês veem, veja, você entra e aqui não faria sentido ter essa parte em balanço. Nós teríamos um problema estático. Temos essas 3 partes em concreto. É possível. Nós fizemos 2 partes, um tanto clássicas, e depois aqui escondemos atrás de concreto e continuamos. Em madeira, gostamos muito. 3 centímetros de revestimento. Os painéis têm 3 centímetros pré-fabricados. Vejam as junções aqui. Isso foi feito de forma absolutamente precisa. Havia espaçamento e tinha que ser preciso. Era uma continuação daqui. Esse tipo de arquitetura só dá para se fazer em madeira. Tentamos fazer isso com nanotecnologia.
Isso foi há 3, 4 anos, tentamos, e isso aqui foi exposto ao lado do sol, ficou ótimo. Esse é o outro lado, totalmente fechado. Veja, esses são os painéis de 4 metros, um painel assim. Então, é um grande revestimento, e veja como ficou bonito. Isso muda. É um material natural, e fica claro, escuro. Pintamos esta parede que estava pro ocidente, e ficou totalmente escuro agora. Eu não tenho uma foto, então ficamos com um lado branco, não é um lado branco e um preto. Nós temos sempre essas grandes perguntas sobre o que vamos fazer. Nós temos aqui uma biblioteca. Aqui é um balcone, uma varanda. Aqui fizemos outro prédio que talvez que vocês conheçam, o Raccoon, mas eu não tenho aqui. Havia uma laje de concreto e depois revestimento, e ficava similar a isso aqui. Aqui também o sol e a natureza junto com aqui juntos através da janela, não é, de vidro, muito poético. 9 prédios, todos diferentes, e vou falar sobre esse aqui somente, que é algo interessante. Está no topo de uma montanha, é um prédio de inverno, todo em concreto. Fizemos o concreto com madeira. Não dá para fazer concreto sem madeira. Isso é uma coisa interessante também. Aqui os painéis, vocês veem. E aí esse revestimento muito preciso também, do qual falei. Veja. É difícil de fazer. Tudo fica perfeito. É difícil não fazer bonito. Aqui era 5 paredes, não era para ficar bonito, mas você ainda vê aí a divisão da madeira, as peças de madeira aqui e aqui. A distância, você pensa, é madeira, não faz sentido numa montanha assim descer em madeira. Não dá para fazer isso, você tem que erigir assim. Há tanta água na Suíça, você acha que se colocar madeira aqui embaixo, tudo vai estragar. Aqui nós temos essa coisa das camadas que a gente vê em várias mobiliário de arquitetura. Aqui, então, nós temos aqui parte. Você pode falar, olha, tu fazer isso de alumínio, tudo bem. Mas a gente falou, não queremos fazer em madeira. Então, usamos madeira como parte. E não precisa ser nada em madeira, mas isso podia ser simplesmente um componente. É uma coisa muito refinada, ela vai até o topo e realmente parece uma caixa quando está fechada. E aqui, novamente, você pode ver a aparência. E agora, chegando ao fim, esse são 2 prédios, 2 edifícios que acabamos de fazer, um ainda está em obras. Aquilo do que nós estávamos falando, esse tipo de
de uma coisa existente. Nós temos muitas perguntas a respeito disso. Podemos demolir tudo. Então, aqui, por exemplo, nós construímos numa área muito grande em Zurich. Aqui está um dos prédios e do lado de trás tem um outro edifício, que eu não vou falar dele, mas aqui na estação de trem, o edifício existente é esse aqui. Ele tem coisas horríveis em cima, então nós construímos aqui desse lado um topo disso, um edifício de 4 andares. Aqui é como nós construímos hoje, você vê imediatamente como isso é grande. Isso aqui são placas e nós temos de cima, como você tem areia nele e é a prova de fogo, ou seja, se torna realmente uma grande coisa. Aqui você tem contra incêndio e aqui são os nossos esses elementos que você consegue ver. E então nós temos aqui as escadas existentes, e então um elevador que entra nesses apartamentos simples, mas expostos de ambos os lados. Eu gosto muito desse tipo de desenho. E aqui são os desenhos de detalhamento, de engenharia, que eu não posso explicar muito bem, mas eu sei que tem 60 centímetros e você imediatamente vê como isso vai funcionar. Aqui é uma grande viga, aqui estamos no canteiro de obras. Vocês já viram muitas vezes como fazer isso, então as placas ficam apoiadas sobre essas vigas aqui. Agora, gostaria de lhes mostrar talvez uma coisa mais avançada. Eu, pessoalmente, posso dizer que não sei se eu gosto desse projeto ou não, porque acho que precisamos colorir tudo. Esse cobrir tudo, desculpe, temos que colocar a cobertura em tudo. Você vê isso novamente, não é tão preciso. E você precisa cobrir isso, cobrir este aqui. E finalmente, essa manhã nós vimos esse projeto da piscina em Zurique, e esse tipo de camada se torna cada vez maior, porque nós precisamos, aqui também, então você precisava desse tipo de cruz para trazer estabilidade para esses prédios anti-terremoto, e fazendo de madeira tem que ter dimensões muito maiores. Então aqui também proteção contra incêndio, ao mesmo tempo que você faz você precisa fazer 3 paredes. É um edifício híbrido, mas o que é interessante é que nós temos lajes de madeiras e pilares do lado de trás, e aqui você vê os cortes, você vê ambos dos dois lados. E o interessante é que nós temos esse véu, novamente, que é um lugar apenas para armazenamento. As pessoas não estão trabalhando ali, mas precisam de luz para transportar, movimentar as coisas com uma pequena máquina no armazém. E acima disso, nós temos espaços de escritório. Aqui você pode falar, aqui é muito maior do que se encontra do outro lado, mas como ele é muito mais largo e muito mais espesso, nós usamos essas cores amarelo e azul,
tipo ouro, porque essa empresa tem essas duas cores no seu logo e é um grande corpo. Gostaria de explicar novamente este, é uma laje de concreto com as vigas. Então, no topo está mais leve, então temos esse tipo de elementos pré-fabricados que dentro nós temos a janela e nós fechamos com outra camada, que é a camada inteiramente pré-fabricada, espaços pré-fabricados como este, com a janela junto, e cria também aqui a problemática do isolamento térmico do concreto. Aqui novamente. Aqui temos a última fotografia que eu mostrei no início. Aqui é o Christian, aqui estou eu. Aqui é muito tempo atrás e eu acho que eu gostaria de mostrar novamente com essas duas fotografias. E essas imagens são as últimas porque eu gosto muito. É a leveza da madeira e a beleza da madeira. Não esqueça, e não acho que madeira é apenas construção. E a madeira também é sustentabilidade e também a questão do isolamento térmico, mas há outros pontos que eu gostaria de apontar. É muito importante para outros materiais essa discussão da madeira. Muito obrigada.